Aí pessoal, beleza? Hoje estamos começando o primeiro vídeo do tiozão aqui, hein? Hoje vamos falar de quem? Vamos falar de um cara super bacana aí, das histórias em quadrinhos, depois virou filme. Daredevil, mas aqui no Brasil mais conhecido como Demolidor. O Homem Sem Medo. Exatamente. E para isso, e para esse bate-papo louco que vamos ter aqui, estou contando com a presença de um parceiro aqui, Doug, do canal Plantão Pesado. Mas antes do nosso bate-papo, rola a abertura! E aí, Doug, beleza? Beleza. Tranquilo, fico feliz de você estar aqui no meu canal hoje participando do primeiro vídeo do tiozão. Hoje a gente vai falar de um cara muito louco, Daredevil, aqui no Brasil mais conhecido como Demolidor. Pô, o cara Demolidor foi criado em 1964 por Stan Lee e parceria com Bill Everett e algumas contribuições do Jack Kirby. Sim, mas é o seguinte, pô, uma história muito louca do cara. Porque o cara é o seguinte, o pai dele era um pugilista, gostava muito dele e dava todo o apoio pra ele. E ele era um moleque prodígio na escola, né? Mas, por infelicidade, o que aconteceu? Ele saiu, ele viu um velhinho ia se acidentar com um caminhão. Aí ele correu, salvou o velhinho. Pena que a carga do caminhão, o que era? Lixo tóxico. Caiu nas vistas dele, infelizmente ele ficou cego. Mas é o seguinte, esse lixo tóxico aguçou alguns sentidos nele, tipo uma visão por sensor, tipo um morcego, né? Um sentido radar. Um sentido radar, mais ou menos isso. E aquele ouvido absoluto que o pessoal fala, aquele ouvido, e ele escuta a vários quilômetros, você entendeu? Uma criança pode estar chorando a 3, 4, 5, 6 quilômetros, ele escuta. E outra, também ele teve uma grande ajuda de um cara aí quando ele começou a crescer, de um sensei aí que ensinou ele os segredos das artes marciais. Cego também. Cego também, bem lembrado, viu, Doug? É isso mesmo. O cara era cego. E então, aquela coisa. Aí começou essa sede de vingança. Por que sede de vingança? Porque o pai dele, como eu já falei no começo, era um pugilista, ele ia fazer uma última luta, aí os caras da máfia queriam que ele entregasse a luta. Como ele sempre fazia. Exatamente, para poder sustentar o filho. Só que ele deixou uma imagem pro filho que ele era sempre perdedor. Mas ele queria mostrar nessa última luta que ele não era um perdedor, porque ele era um cara lutador e ganhador. Mas aí o que aconteceu? Ele fez todo o esquema com os caras da máfia, como diz, não, beleza, eu vou perder a luta, e aí a gente acerta. No final ele bateu, ele derrubou, nocauteou o adversário dele e ele saiu vazado lá do ringue, né, para poder chegar em casa. Mas o que aconteceu? Não deu tempo, porque a máfia foi e matou ele antes. E o filho ficou com essa sede de vingança por causa disso. Só que o filho nunca ficou sabendo que o pai trabalhava pra máfia. Sim. Ele achou que era o crime da cidade mesmo. Então, ele não soube disso. Mas ele queria se vingar. Ele mora numa cidade chamada Hell's Kitchen. Ou Cozinha do Inferno. Ou Cozinha do Inferno, é bem louco isso, né? Bem no caldeirão do inferno, vamos dizer assim, né? Então, assim, ele começou com essa sede. Ele foi treinado, pai, então ele começou a combater o crime, né? Mas no começo ele não tinha, lógico, essa roupa vermelha com chifrinho que a gente conhece hoje. Ele tinha nada mais nada menos que uma touca, uma venda nos olhos, uma roupa preta, e é onde ele começou tudo isso. Essa roupa vermelha veio com detalhe bem depois, isso, né? Não é não, Doug? É verdade, tanto nos quadrinhos antes da roupa vermelha original era uma roupa amarela e etc. Era amarelo com preto e vermelho mais ou menos, se eu estou bem lembrado mais ou menos disso, né? Então era assim. Aí depois eles fizeram uma reformulação, assim, fizeram a roupa preta e recontaram a história do Demolidor. Ah, legal. Então vamos aí. Aí, Doug, fala um pouquinho aí, você que manja muito de filme aí, que eu vejo o seu canal, eu assisto o seu canal, acho super bacana. E você manda muito bem em filme aí. Pô, fala um pouquinho do Demolidor pra galera aí. Vamos aí, vamos fazer um bate-papo aí. Qualquer coisa eu vou te interromper, eu vou te perguntar. Então, Doug, mas é o seguinte, antes da gente começar o bate-papo, parece que teve um filme aí
que estreou em 2003 aí. 2003. Mas esse filme não rolou muito não, né? Não, esse filme ele foi interpretado, o Demolidor foi interpretado pelo Ben Affleck. Bom ator, mas o filme, o roteiro não conseguiu convencer direito, ainda na hora da edição também não conseguiram fazer muitas coisas assim, né, que pudessem melhorar a história do filme. E não deu muito certo, então desistiram. Parece que ficou meio infantil, não é isso? Também, né? Eu particularmente assisti esse filme, mas não gostei muito não. Eu acho que não era aquilo, a mensagem não ficou boa, eles tinham que ter mandado melhor. Agora, sim, aí quem mandou bem foi a série do Netflix. Os caras do Netflix mandaram muito bem nisso aí. Parceria da Marvel com a Netflix. Exatamente. Né? Então a Netflix mandou muito bem nisso aí. Bom, não precisa falar nada, né, meu? Netflix, né? Fazer o quê? Então, essa aposta que a Marvel fez com a Netflix, né? Uma série muito mais dark, assim, muito mais obscura, com que o pessoal está acostumado a ver nos filmes. Essa série foi uma grande aposta, assim, que deu certo. Aí depois eles vieram para Jessica Jones, mas daí já é outra história. Já é um outro capítulo, né? Isso daí já é um outro passo, né? Então, Douglas, mas você falou da roupa que era amarela, preta, vermelha, e depois, né, baseado no seriado da Netflix, ele usou só no último capítulo. Mas parece que quem fez essa roupa pra ele foi um cara que trabalhava o grande vilão dele, que era o Wilson Fisk. O rei do crime. Por isso que o Fisk, ele era baleado, esfaqueado, e ele não sentia nada, porque ele usava um tecido leve, como se fosse uma armadura de metal. E foi um tecido desenvolvido especialmente para ele, né? Era uma malha que protegia o Wilson, feito sob medida para ele. E com o tempo o Demolidor foi atrás desse cara porque ele queria uma armadura igual de Wilson Fisk, né? Foi onde ele pegou o cara, teve toda uma treta depois aí por dentro disso aí. Aí o cara pegou, ele convenceu o cara, aí o cara fez essa roupa para ele. Mas pro cara fazer essa roupa, o que aconteceu? O Demolidor prometeu ajudar ele a proteger alguém muito querido dele, porque senão ele não ia fazer a roupa para o Demolidor, não é não, Douglas? Eu pensei que você ia falar mais alguma coisa, pô. Eu também pensei que... Então, Douglas, mas também a gente tá esquecendo de uma coisa, pô. A história do Wilson Fisk. Do Wilson Fisk, o rei do crime. que é o rei do crime, que nada mais é do que o arqui-inimigo dele, você entendeu? O grande vilão de toda a história. Mas tem uma história meio sinistra por trás da infância do Wilson Fisk. Porque o Wilson Fisk era uma criança, ele tinha um pai muito rígido, um pai, sabe, aqueles pai brucutu, aqueles pai grosseirão, sabe? Que o pai, tudo que ele falava era lei. No entanto que a mãe apanhava muito, você entendeu? Então o Wilson, ele via a mãe apanhar e não concordava com isso. Aí quando ele respondia pro pai ou fazia alguma coisa, o pai colocava ele de castigo virado para uma parede. Então ele fica, uma parede branca, exatamente. Aí ele ficava olhando só para aquela parede branca. Então isso foi mexendo com o cérebro dele, sabe? Ele foi ficando uma criança assim com sentimentos presos, né? Até que o dia ele chegou em casa machucado. Ele estava falando para a mãe, o pai viu aquilo e foi atrás do cara que machucou o Wilson Fisk quando era criança. Pô, o pai foi lá, tirou satisfação com o cara. Aí ele pegou, bateu no cara, o cara caiu, ele chegou pro pai, chegou pro Wilson e falou: olha, vai, chuta. Não, pai, não é essa coisa, chuta, mas chuta sem dó. E chuta, ele que chutou uma vez, chutou duas e falou: o inimigo não merece, chuta, 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 mata, chuta. E foi aonde ele começou a crescer aquele ódio, aquela coisa dentro dele, porque ele descarregou, exatamente, aquela raiva toda que ele tinha, ele descarregou naquele cara que estava lá naquele momento. Lógico, o cara ficou daquele jeito, né? Não vou nem falar como o cara ficou, né? Mas, na sequência, eles foram para casa, aí teve uma briga com a mãe, enfim, aquelas coisas todas. O pai começou a bater na mãe, e o moleque pediu pro pai parar, e ele não parou. Aí o que o Wilson fez? Como o pai dele estava se candidatando a vereador da cidade, naquela época, então tinha muita madeira, martelo, prego lá em cima, o Wilson pegou o martelo e chegou pro pai e falou: para, não, você quer me desafiar? Não, não quero. Quando o pai virou de costas, ele deu uma martelada no pai. O pai caiu no chão morto, ele pegou o martelo,
arrebentou a cabeça do pai, como se aquilo fosse um nada, assim, entendeu? Mas ele descarregou. A mãe pegou, com o tempo ajudou ele a esconder o corpo do pai. Eles picaram o corpo do pai, esquartejaram, e durante uma semana os caras foram levando aos poucos o corpo para um córrego, para um rio, e foram jogando aos poucos. Até hoje, né, lá na história, eles não sabem o que aconteceu com o pai de Wilson Fisk. Eles pensam que o pai fugiu porque também ele devia para um grande agiota, né, naquela época. Então a história ficou por isso mesmo. Daí sim que nasceu o rei do crime, né, que é o famoso Wilson Fisk. Não é, Doug? É, foi por causa dessa raiva, dessa angústia aí, e também pela culpa dele ter matado o pai, querendo ou não, ele ficou com a culpa. E ele foi aí que nasceu o rei do crime, né? Ele se tornou o rei do crime. No entanto, que depois que ele se tornou o rei do crime, que ele foi numa galeria, até hilário, ele foi numa galeria, umas obras de arte, e tinha um quadro branco lá. O quadro se chamava Coelho Branco na Neve, na nevasca, né? Mais ou menos assim. E era justamente parecida mais ou menos com a parede que ele olhava quando era criança. Então ele comprou esse quadro e pôs no quarto dele. Às vezes ele acordava, ou antes de dormir, ou quando ele estava muito assim, amargurado, né? E ele parava, ficava olhando para aquele quadro como se ele mesmo se penitenciasse, né, por alguma coisa que ele estava fazendo. É onde surgiam as ideias dele de fazer certos crimes, né? Mais ou menos isso. Se eu estou certo, né, Doug? Tá certo. Acho que a minha linha de raciocínio é essa, né? Se eu tiver errado, você fala, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que segue por aí. Sem falar que ele também usava as abotoaduras que o pai dele usava. Tem isso também. Ele tirou as abotoaduras, a mãe tirou, quer dizer, e deu pra ele, no entanto que ele cultuava isso. Ele só usava as abotoaduras que o pai, que era do pai dele, né? Ele tinha várias abotoaduras, mas ele usava só aquela. Mas também é uma outra história, né? Também depois nessa galeria ele conheceu uma mulher que tomava conta lá da galeria, né? Como se fosse uma gerente lá, né? E ele se apaixonou por ela e ela começou a mudar um pouco o Wilson Fisk. Tentou fazer ele mudar. Ele começou a tentar fazer ele ficar com o coração mais mole, mas pena que ela não conseguiu. Lógico, ela mudou um pouco o jeito dele, fez ele trocar as abotoaduras, trocou, ele só usava terno preto, fez ele usar uns ternos de outras cores, camisa de outras cores, umas outras gravatas, porque ele usava só um padrão. Então ela começou a mudar isso. E o pessoal do crime começou a perceber que ele ficou assim, moleirão, né? Mas ele não aceitava. Mas ele estava mudando. Mas depois disso daí, o Demolidor queria acabar com ele, queria acabar com o crime, ele queria estabelecer a ordem em Hell's Kitchen, né? A justiça, né? Então foi onde começou, teve toda essa briga com Wilson Fisk, até que no final, né, de tudo, o Demolidor consegue pegar e prender o Wilson Fisk, né? Atrás das grades. E coincidentemente nessa cela onde ele ficava sentado na cama, olhado por uma parede mais ou menos igual a do quarto dele. Igual ao quadro. Igual ao quadro, né? Então depois, quer dizer, pela série termina assim. Na primeira temporada. A primeira temporada, né? Termina assim. E agora em 2016 nós teremos a segunda, né? Teremos a segunda temporada, né? Que espero que a segunda temporada seja tão boa quanto a primeira. Porque a primeira, olha pessoal, para quem não assistiu, para quem não curte, olha, eu vou falar pra vocês, é uma série assim, muito boa, bacana mesmo. É uma série que vale a pena, hein? E quem não curte o Demolidor, tenho certeza que assistindo a série, vocês vão curtir, porque é assim. Eu não vou falar pra vocês que não tem violência, porque tem violência. É o que mais tem. É o que mais tem. O cara apanha muito, mas o cara sabe apanhar e o cara bate muito também. O cara manda muito, não é não, Dom? É uma série boa pra quem gosta de ação, investigação e esses negócios assim. Tá aí, pessoal. Curti muito estar fazendo esse primeiro vídeo do Tiozão aqui, em parceria aqui com o meu grande amigo Doug do Plantão Pesado, que manja de filme, que é Doctor Who, Star Wars, Jessica Jones, né? E outras. Flash. Sim, e desenhos também, hein? Aproveita, dá uma passadinha no canal dele lá, faz a inscrição lá no canal, dá uns likes bacana lá no canal do cara, que
o cara, como é que é seu canal? Zoeira Sem Limite, né? É um canal de diversão, entretenimento e zoeira. Então, pessoal, e aproveitando também, tô aguardando o like de vocês aqui pro nosso primeiro vídeo. A sua inscrição, o seu comentário, Exatamente. como a gente pode melhorar e etc. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo, tá? Logo, logo vamos ter um segundo vídeo aí, vamos ver um assunto bacana para poder estar falando com vocês aí e colocando aqui para toda essa galera firmeza que eu sei que tá aí do outro lado, Vídeo tá? sempre com assuntos variados, temas diferentes, para você nunca cansar. Exatamente. Aí, Doug, quer falar alguma coisa no final aí? Sim, como eu falo sempre no final dos meus vídeos, existem duas palavras na vida que abrem portas. Puxe e empurre. E não leve a vida tão a sério, você não vai sair vivo dela mesmo. Exatamente. E daqui, e como o tiozão vai falar daqui pra frente, sempre no final de cada vídeo, se liga! Até a próxima.